É isso aí, alunos. Agora a gente vai fazer uma revisão, né? A gente vai dar uma repassada no assunto. Lembrando que essa parte introdutória ela é importante para você se situar, né, dentro do assunto que a gente vai estar discorrendo aí durante esse período, tá bom? Esse primeiro módulo. Falamos ontem, então, sobre joga na tela. Qual foi a nossa aula? Características gerais dos seres vivos, né? A gente percebeu aí que os seres vivos, eles possuem algumas características que são comuns, independente do tipo de ser vivo que a gente esteja falando, né? Como, por exemplo, todo organismo é formado por células, né? Não existe vida sem célula. Mas, num ponto de vista molecular, né? A gente tem, molecular não, num ponto de vista assim de construção, do zero até chegar num 100%. Nós temos ali o átomo se juntando com outros átomos, ele vai formar moléculas. Essas moléculas vão constituir uma célula, eu estou falando no caso dos seres vivos, tá, pessoal? Várias células vão formar tecidos, que por sua vez vão formar órgãos, e vários órgãos vão formar o que a gente chama de sistema, tá bom? Esses sistemas vão funcionar para que esse sistema ele é composto por vários órgãos, né, que têm a finalidade de realizar uma determinada função. Falei isso durante a aula, como, por exemplo, a respiração, o sistema digestório, o sistema urinário. São vários, cada sistema desses são vários órgãos funcionando para uma coisa acontecer. Tá? Então, vários sistemas vão formar um organismo, que nesse caso aqui, no lugar do organismo está a espécie, tá? Mas vai formar um organismo que vai pertencer a uma determinada espécie. Tá? Essas espécies reunidas em um determinado local vão levar à construção de uma população. Várias populações vão formar uma comunidade. Essa comunidade, em conjunto com os fatores, os fenômenos naturais, vão formar o que a gente chama de ecossistema, né? Constituindo um conjunto de características de um local, principalmente levando em consideração a vegetação, vai formar o bioma. E o conjunto de tudo isso é a biosfera. Então, todos os seres vivos vão, de alguma forma, permear essa distribuição. Vimos também a questão da classificação dos seres vivos, né? Vimos que existe uma forma correta de se referir a um termo científico. Então, por exemplo, aqui nós temos um nome específico, ou seja, um nome da espécie, um nome científico do cachorro. O cachorro é Canis familiaris. Sempre é de um formato binomial. O que seria binomial? Duas palavras. Você percebe que tem canis, né? Ou canis, e a palavra familiares, sendo que essa primeira é sempre o gênero e a segunda a gente chama de epíteto. Porém, o nome da espécie é formado pelos dois juntos e não só por um ou só por outro, tá bom? Você percebe também que no gênero a inicial é sempre maiúscula e no epíteto a inicial é sempre minúscula, tá bom? E sempre escrito em latim. Você percebe assim, não é cão familiar, é canis familiares, tá bom? Então, essa linguagem é a linguagem em latim. Essa linguagem é usada nessa metodologia, pode olhar aqui para mim, isso. Ela é usada nessa metodologia justamente porque o latim é uma língua morta, então ela não é mais passível de adulteração, né? Ou de alterações, aliás. Tá bom? Então é isso aí. Ficamos aqui na nossa atividade, agora ficamos aqui na nossa revisão e agora a gente vai para a nossa atividade. Diversidade aí dos seres vivos, né? Percebemos aí que para se formar uma vida é necessário algumas etapas que são comuns a qualquer tipo de vida, né? Uma bactéria
um ser humano, né, são formados por células. Apenas a diferença é que a bactéria é um tipo celular e o ser humano é outro tipo celular, né? Bactérias procariontes, portanto, não tem núcleo. Ser humano eucariontes, portanto, tem núcleo. Claro, existe aí sim uma dinâmica de diferença entre esses dois organismos, né? A gente, com certeza, você não precisa estudar para entender que o organismo humano, por exemplo, é bem mais complexo do que o organismo de uma bactéria. O que não faz da bactéria menos importante, né? Haja vista que nós temos o quê? Nós temos doenças causadas por bactérias que matam um ser humano. Né? Então, se fosse do ponto de vista nós sermos mais fortes, mais potentes, né, nós nunca morreríamos por uma doença causada por bactéria. Mas nós somos mais complexos. Não quer dizer que nós sejamos tenham maior capacidade de sobrevivência. Não é assim que funciona no jogo da vida. Tá bom? Então, partindo desse preceito aí, vamos para a nossa primeira questão. Questão de número 1. O ser humano, como ser curioso, busca informações sobre o que lhe é fonte de estudo. Em relação aos seres vivos, segundo a classificação biológica, chegamos à espécie. Mas o que define uma espécie? O que acontece no cruzamento entre duas espécies distintas? Isso aqui é interessante. Isso aqui a gente deu um exemplo ontem durante a aula, né? Aliás, na primeira parte da aula nós demos um exemplo. Lembra lá da mula, da égua com o cavalo, que ela gera, esse cruzamento vai gerar uma mula. E a mula não é fértil, ela não é um descendente capaz de produzir filhos, portanto ela é estéril. Então, quando nós temos o cruzamento entre dois indivíduos que dão à luz, né, dão origem a um indivíduo que é o filho, fértil, se esse filho for fértil, isso é um indicativo de que os pais são da mesma espécie. Mas quando espécies diferentes cruzam e geram um indivíduo, se os pais não forem da mesma espécie, dificilmente esse filho vai ser fértil, ele vai ser capaz de ter filhos, porque vai estar um cruzamento incompatível, entendeu? Então, esse seria um indicativo de que um indivíduo não é a mesma espécie do outro. Joga na tela, vamos ver o que tem aí pra gente. Conjunto de organismos semelhantes entre si. Isso aqui é a definição de espécie, tá, pessoal? Conjunto de organismos semelhantes entre si, com várias características semelhantes. Estes organismos conseguem se reproduzir entre si. Olha aqui que interessante, ó. Eles conseguem reproduzir entre si e gerar novos indivíduos férteis da mesma espécie. Tá bom? Então, se são da mesma espécie, eles vão cruzar, né, ou vão acasalar, vamos usar esse termo, né, que é um termo mais técnico, e gerar descendentes férteis. Tá? As duas espécies geram um indivíduo. As duas espécies geram um indivíduo estéril, né? Isso aqui é porque a resposta saiu incompleta, mas as duas espécies diferentes, quando se cruzam, né, o indivíduo ele é estéril. Segunda questão. De acordo com as informações dadas na aula sobre as regras quanto ao nome científico de uma espécie, marque a alternativa cuja escrita do nome científico da espécie está correta. Vamos lá. Vocês lembram que durante a aula nós falamos algumas regrinhas sobre nomenclatura científica. Ou seja, quando nós estamos lidando com uma linguagem científica, existe uma forma correta da gente se referir a um determinado indivíduo. Eu até usei a palavra lá, né, o termo Homo sapiens. Lembra? Só que para a gente escrever de forma binomial, essas duas palavrinhas, né, que vão formar o nome da espécie, elas têm... A própria regra de ser binomial já é uma regra. Já. Isso aí, essa informação já é uma regra, tá? Para a linguagem científica, para a nomenclatura científica. E existem alguns detalhes
também, tanto na primeira palavra, que é o gênero, quanto na segunda palavra, que é o epíteto, né? Então vamos lá. Qual dessas aqui está escrito de forma correta, né? Bom, qual é a regra? Sempre o primeiro nome, eu vou usar aqui qualquer palavra daqui, tá? Do exercício já como exemplo. Sempre esse primeiro nome, ele vai ser o quê? O gênero, tá? Ele sempre vai ser o gênero. E o segundo nome vai ser o epíteto. Tá bom? E esses dois nomes vão formar o nome da espécie. Só que no gênero, a primeira letra, ou seja, a inicial, é sempre maiúscula. E do epíteto, a primeira letra é sempre minúscula. Então, gente, sabendo disso, agora eu vou apagar, tá? A gente sabendo disso, vamos ver qual que está escrito corretamente, né? Essa aqui, a linguagem está sempre em latim, por isso esses nomes, digamos assim, um pouco diferentes da nossa língua, tá? Então, ó, Phalacrocarix, né? Brasilianos. B. Columba livia. C. Rea americana. D. Arpia arpia. E. Campephyllus robustus. Tem uma aqui que ela está escrito com a inicial, né, do gênero maiúscula e a segunda com o epíteto minúsculo, tá? É só você procurar isso, você mata a charada. Qual é aquela que só a primeira letra do gênero está maiúscula e só a primeira letra do epíteto está minúscula? Vai ser, então, a letra A, exatamente naquela que eu dei o exemplo. Por que não é a B? Na B está todo mundo com letra maiúscula, né? Esses nomes que tem do ladinho da palavra, pessoal, é o nome correspondente a esse nome científico, né? O que é o Columba livia? É uma pomba, é desses pombos que a gente vê aí no telhado da nossa casa, tá? O nome científico tá certo, não tá certo a escrita aqui no exercício, tá bom? Ré americana, ema, tá? Mas ela não é, tá errada, a expressão da palavra tá errada. Arpia tá com as letras do gênero todas maiúsculas, tá? Na letra E, nós temos aqui a inicial do gênero maiúscula, correto, mas aqui no epíteto a inicial tá maiúscula também. Isso tá errado. Isso aqui é o pica-pau rei, né? Lá no Ré, na letra C, nós temos ali o nome do gênero com a letra minúscula e o nome do epíteto com a letra maiúscula, enfim. Então, tudo isso vai contrastar com a regra da nomenclatura científica, que é sempre binomial, sempre o primeiro termo é o gênero, o segundo é o epíteto, o gênero sempre com letra maiúscula inicial, o epíteto sempre com letra minúscula e sempre na língua latim, tá? E quem que é o cara dessa ciência? Carl von Linné, que a gente conhece como Linneu, tá? Que a gente chama de Linneu na nossa língua. Então é isso, letra A, questão 2. Opa, essa aqui já veio, né? Premiado. Defina ecossistema e dê um exemplo. O que é um ecossistema? Ele é um conjunto de comunidades, ou seja, de seres de várias espécies. Lembra da definição de comunidade? É um conjunto de seres vivos de espécies diferentes vivendo numa mesma região. Tá bom? Então, é um conjunto de comunidades de seres vivos em interação recíproca com a parte não viva do ambiente, tá? Essas interações são as mais diversas, como competições, migrações, predações. Exemplo, floresta. Essa questão aqui ela é interessante porque ela tem como a gente explicar uma determinada situação, né? Uma determinada situação. Joga eu aqui na tela, junto com o conteúdo, isso. Nós somos seres vivos, né? Só que nós precisamos de outras coisas do ambiente, que não são seres vivos,
como a água, como o vento, como o clima, o solo, né? Então, esses são o que a gente chama de fatores abióticos, ou seja, não tem vida. Biota vem de vida, de bio, né? Biota é vida. Então, se seres abióticos é sinal que eles não têm vida, tá? Esse A na frente, ele prega a contrariedade, tá bom? Então, fatores abióticos são aqueles que não têm vida, mas são necessários para a biota poder existir. Biota é o grupo de seres vivos. Então, isso aí é que vai caracterizar um ecossistema, é a interação entre os seres vivos, né, de um ambiente com os fatores da natureza, né, que não são os seres vivos, que não são vivos, no caso. Tá bom? Então, joga na tela, vamos lá. Questão 3, está morta e enterrada. Questão 4. Observe a figura abaixo e dê a definição de órgão e suas funções. Né? Nós temos aqui as células, né? Essas células vão formar um tecido, esse tecido vai formar um órgão, nesse caso aqui é o estômago, e você percebe aqui os vários órgãos do sistema. Então o que tem aqui? É um conjunto de tecidos, os órgãos realizam vários tipos de funções, o coração... Perdão. O coração bombeia sangue, o estômago ajuda na alimentação, o intestino delgado absorve as substâncias, né? Então, o que nós temos aqui nessa representação? Nós temos só um esquema mostrando de que forma as células vão se transformando em órgãos, né? Elas primeiro viram tecidos, esses tecidos vão formar esses órgãos e vários órgãos formam um sistema. Esse sistema aqui, tá, que a gente está vendo é o sistema digestório. Ok? Sistema digestório. Agora a última questão. 5. No texto a seguir, estão em negrito termos correspondentes aos diferentes níveis de organização utilizados na biologia. Abre aspas. Todos os indivíduos da mesma espécie animal que estavam vivendo na região ficaram ameaçados por diferentes bactérias, né, que eram capazes de romper a barreira imposta pela pele, causando sérios danos aos organismos. Nesses casos, a ação dos macrófagos conduzidas pelo sangue até o local da inflamação foi de suma importância. Agora vamos ver. De acordo com a ordem que esses termos aparecem no texto, os níveis de organização utilizadas são... Vamos lá. Eu vou voltar na questão para a gente ver. De acordo, cada termo aqui em negrito, ele faz parte de um tipo de nomenclatura desses que a gente viu. Indivíduos da mesma espécie. Vamos lá. Indivíduos da mesma espécie. Isso aqui é uma população. Lembra? O que é uma população? É um conjunto de seres da mesma espécie num determinado local. Tá bom? Então a gente vai aqui nas respostas, pronto, já procura a população. A gente sabe que comunidade não é, né? Então, ou é C ou é D. População, né? Que é o que tem lá. Aí o que a gente vai ver agora, voltando aqui na questão, ficaram ameaçadas por diferentes bactérias, né? Ou seja, diferentes organismos, tá bom? Essas bactérias que eram capazes de romper barreiras pela pele. A pele é um órgão. Então, aliás, o terceiro seria órgão. Então, até por uma questão de eliminação, ó. Primeiro falou em população, depois falou em organismo, no caso lá, bactéria. Depois falou em órgãos, né? Na pele. A pele é um órgão. Então, a gente já sabe que essa aqui vai ser a letra C. Tá bom, pessoal? Viu? Não tem mistério. Aula de biologia, facinho, facinho. Número 2. Agora a gente vai para a próxima. Lembrando que tudo isso que a gente vê nessa aula, você tem que ter como base para entender os próximos assuntos que vêm. Tá bom? Então vamos lá, a gente fica por aqui. Até a próxima.